do Senhor. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, adorar a Deus, exaltado Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, neste momento nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade, Deus. Pai, te apresentamos o teu servo, pastor Felipe, em tuas mãos nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. Deus, usa o teu servo nesta noite, ó Deus querido, em nome de Jesus, e que o Senhor venha continuar conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que alegria nós estarmos aqui, louvo a Deus, primeiramente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a fé dos irmãos, louvado seja Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês, louvado seja Deus. Estamos aqui nesta noite para adorar o nome santo de Jesus, porque Jesus já se faz presente neste lugar, amém? Aleluia. Vamos orar para Jesus ter alegria assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida.
estamos sem energia, né? Não só aqui na igreja, mas em vários bairros aqui da cidade, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É isso que significa louvado seja Deus, fé. Entendeu? Louvado seja a Deus, deve ser louvado seja Deus, porque muitos não vieram, louvado seja Deus, não sei por qual motivo, mas dá para ver o motivo aí, que foi a energia, louvado seja a Deus, né? Então vamos lançar a mente ao vosso conhecimento. Algum tempo atrás, quando Jesus andava pela terra, né? Não tinha energia, não tinha som para ele pregar, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, mas o povo estava lá para ouvir ele, louvado seja Deus, a pregar. Entendeu? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que estão aqui. A recompensa não vem do pastor Felipe, a recompensa vem de Deus, louvado seja Deus. O sacrifício que vocês fizeram, sair do escuro, ver praticamente tudo no escuro, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6, louvado seja a Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o versículo, louvado seja Deus, do primeiro a seguir, amém? Bendito seja o nome santo do Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? Livro do profeta Daniel, capítulo 6, e o verso a seguir, louvado seja a Deus. Bendito seja o Senhor. Jesus te faz presente neste lugar. Vamos ler a palavra do Senhor. E apareceu bem o Dário, constituiu sobre o reino 120 presidentes que estiveram sobre o reino, e sobre ele 3 príncipes, a quais Daniel era um, aos quais presidente, e desse conta para que ele não sofresse dano. Então mesmo Daniel se destituiu dos príncipes da presidência, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então os homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, e não a procuramos contra na lei do seu Deus. Então esses príncipes presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, viva eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos, presidentes, capitães, governadores armaram ao conselho, a fim de estabelecer o edito que fizeres firme o mandamento, a qual no espaço de 30 dias fizer petição qualquer Deus, qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Amém? Levanta sua Bíblia para cima, sua mão, diga assim: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Agora você desocupa suas mãos. Graças a Deus. Amada igreja, os irmãos ouvintes da palavra do Senhor, eu queria que você prestasse muito atenção, apesar de nós estarmos aqui no escuro, com esse calor abençoado do Espírito Santo de Deus, mas é gratificante, louvado seja a Deus, amém? O texto que nós acabamos de ler, louvado seja Deus, fala de um homem também diferenciado. Fala de um homem, louvado seja Deus, chamado Daniel. A Bíblia diz que na antiga Babilônia, louvado seja Deus, era dotado de muitos reis, era dotado de muitos príncipes, de muitos prefeitos, presidentes, e assim sucessivamente aquele povo, louvado seja Deus. Só que no tempo, louvado seja Deus, neste reinado, o rei Dário levantou Daniel como a terceira pessoa da presidência, louvado seja Deus. Então Daniel, além de ele ser um grande homem de Deus, ele também tinha um grande cargo, louvado seja Deus. Só que havia uma diferença, que Daniel não misturava as coisas de Deus com aquilo que ele estava lá. Porque Daniel, pastor, ele pegou
pegou a terceira pessoa da presidência, porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Belsazar, ele pegou os utensílios de ouro, né, da casa do Senhor, a qual seu pai Nabucodonosor tinha guardado, a Bíblia diz, louvado seja Deus, enquanto Belsazar, ele estava bebendo, ele estava se divertindo com as suas mulheres, com seus amigos da presidência, do reinado, tudo bem, as suas concubinas, né? Mas tudo ali estava tranquilo, porque Deus é assim, Deus ele não toca, louvado seja Deus, naquelas pessoas que não querem, louvado seja Deus, a sua libertação. Deus ele nunca, louvado seja Deus, vai interferir, mas no momento que uma pessoa, seja do mundo, a pessoa seja, louvado seja Deus, que está contra a lei do Senhor, tocar nas coisas do Senhor que é corretamente, aí as mãos de Deus, louvado seja Deus, descem. E a Bíblia diz que Belsazar, e quando ele estava dando uma festa, ele mandou pegar os utensílios, né, lá que estavam guardados na casa do Senhor, que era para estar lá. E a Bíblia vai nos dizer que desce uma mão e essa mão escreve na parede, né? E ninguém naquele tempo sabia decifrar, louvado seja Deus, aquilo que estava escrito, né? Se eu não me engano é Tequer, Passe e Tebel, né? Se eu não me engano essas três frases que tinha lá, que foi dado capa do reinado, entendeu? E ali ele entrou em desespero, porque ele viu aquelas mãos, né, que estavam ali escrevendo, e a Bíblia diz que Belsazar, os seus ombros, né, desceram, os seus joelhos começaram a se bater de tanto medo, porque era uma presença diferente, porque quando nós sentimos a presença de Deus, é completamente diferente da presença demoníaca, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali a própria sua mãe diz assim: olha, Belsazar, porque Belsazar ele falou assim: a pessoa que decifrar esse nome que está aqui, né, do palácio real escrevido na parede, eu colocarei na terceira pessoa da presidência do reinado, né? E ali foram várias pessoas, adivinhadores, os feiticeiros, várias pessoas, louvado seja Deus, para tentar decifrar e nenhum conseguiram, né? E a própria mãe diz assim: olha, existe um caldeu, ou existe um homem chamado Daniel, este homem ele pode decifrar o que está escrito, né? Então ali a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a própria mãe avisa o filho manda chamar Daniel, e ali ele queria pagar, queria dar ouro, queria dar colar, queria dar isso e assim sucessivamente. Nós sabemos que as coisas de Deus é de graça dar-te, de graça receber, porque o dom gratuito, louvado seja Deus, de Deus para nós é muito grande. Então Daniel foi lá e decifrou, louvado seja Deus, o que estava escrito. Então depois dali, né, Daniel foi colocado como a terceira pessoa da presidência, né? E sai Belsazar do reinado, e o rei Dário assume o reinado, né? Enquanto o rei Dário assume o reinado, já havia, louvado seja Deus, uma grande perseguição contra Daniel, porque nós que servimos a Deus, Satanás sempre vai se levantar para querer nos perseguir, sempre vai levantar pessoas, louvado seja Deus, para tentar abater a nossa fé, para querer roubar a nossa bênção, mas nós temos que crer, porque a Bíblia diz que verás a glória de Deus, louvado seja a Deus. Então, quando louvado seja Deus, aqueles magistrados, aquelas pessoas viram que aquele homem era completamente diferente, a Bíblia diz que eles procuravam ocasião, achar em Daniel algum defeito, mas não achava. É isso o desespero de Satanás contra a nossa vida, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a infinita misericórdia de Deus é muito grande sobre a nossa vida. Por isso, louvado seja Deus, que nosso rival, adversário, Satanás, ele fica furioso, louvado seja Deus, porque nós temos um advogado, e este advogado ele é fiel, este advogado ele é verdadeiro, Jesus Cristo. E aqui no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência. O Daniel era um homem reservado, o Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que o quarto de Daniel era voltado para Jerusalém. Ele mesmo estando lá, mas ele apresentava o seu povo, ele apresentava ao povo de Deus, ele orava pela manhã, pela tarde, pela noite, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que aquele povo ficou furioso, porque o inimigo ele fica desesperado
quando você está fazendo algo para Deus, Ele tem que te tirar. Se você está numa campanha, se você está orando pela sua casa, pela sua família, se Deus está te levantando, o adversário sempre vai tentar achar alguma coisa para nos parar. Por isso que nós temos que andar no caminho da retidão, por isso que nós temos que andar no caminho da santidade. E a Bíblia diz, né, louvado seja a Deus, né? Liga lá porque chegou a energia. Louvado seja a Deus, a Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que eles estavam procurando, né, louvado seja Deus, achar alguma ocasião, né, sobre louvado seja Deus, Daniel. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja a Deus, tá bom? Que ali eles não encontraram nada para se levantar contra Daniel. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que toda a perseguição era para quê? Para aquele homem, louvado seja Deus, saísse dos caminhos, louvado seja Deus, daquele homem, porque Daniel, ele tinha um espírito de excelência, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele era um homem voltado para as coisas de Deus. Então, louvado seja Deus. Como não acharam, louvado seja Deus, nenhuma ocasião para contra Daniel, louvado seja a Deus. Então, louvado seja Deus, como encontraram nenhuma ocasião contra Daniel, louvado seja Deus. Aí eles falaram assim: então nós vamos procurar algo contra o Deus que ele serve, né? Porque falar às vezes de mim, falar às vezes de você, tudo bem, mas falar louvado seja Deus do nosso Deus, falar daquilo que nós estamos buscando, às vezes nos irrita, louvado seja a Deus. Por isso que o Senhor fala: não toquei os meus ungidos e nem silenciei os meus profetas, né? Louvado seja a Deus. Então a Bíblia diz: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, louvado seja a Deus, que eles têm procurado, louvado seja Deus, alguma ocasião, louvado seja Deus, para glória a Deus. Então, irmãos, voltando aqui, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles procuravam, entendeu, encontrar alguma ocasião contra, louvado seja Deus, Daniel. Não é diferente contra nós, louvado seja Deus. O inimigo sempre ele vai tentar procurar alguma ocasião para tirar eu, para tirar você, louvado seja Deus, da presença do Senhor. Mas Deus, ele te escolheu, Deus, ele te escolheu os demais, louvado seja Deus, porque ele é bíblico. A Bíblia diz que não foi nós que escolheu a Deus, foi Deus que nos escolheu, louvado seja a Deus, amém? Então a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que enquanto aqui os magistrados, eles chegaram, louvado seja Deus, ao reinado, entendeu? Louvado seja Deus, por quê? Porque eles procuravam a ocasião em que? Em tocar no Deus de Daniel, entendeu? Louvado seja Deus. Então eles chegaram para o reinado e falaram assim, ó: vive eternamente, louvado seja a Deus, entendeu? Como se tivesse para vangloriar, louvado seja Deus, o reinário. Então diz assim, ó: vive eternamente, reinário. Por quê? Porque nós, louvado seja Deus, juntamente com todo o magistrado, nós estamos se reunindo, louvado seja Deus, para criar para você criar um decreto, porque eles não poderiam criar decreto. Tem pessoas que não conseguem te derrubar, mas ela vai atrás de outras pessoas para tentar te derrubar. Tem pessoas que não vão te enfrentar, porque sabe, louvado seja Deus, que você está revestido com a armadura de Deus, mas ele procura ocasião para tentar nos tocar. Mas nós sabemos que o maior está sobre a nossa vida, nós sabemos que o maior está sobre nós, que se chama Jesus Cristo Nazareno. Então quero te dizer nesta noite, os irmãos que estão aqui, não se preocupa, porque Deus, é Ele que te escolheu, foi Deus que te colocou lá, foi Deus, louvado seja Deus, que abriu a porta, é Deus, louvado seja Deus, que está fazendo. Eu sempre digo que nada acontece, louvado seja Deus, por acaso, tudo acontece a mão de Deus, com a permissão do Senhor. Ou Deus mandou, ou Deus permitiu.
passar por muitos lugares até chegar no presidente para assinar aquele decreto, para assinar a lei. Naquele tempo eles se reuniram, mas quem tinha que dar as medidas do dedo do anel, entendeu? Era o rei Dário. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que eles chegaram para o rei Dário e falaram assim: ó rei, louvado seja a Deus, amém, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. E eles disseram para o rei, louvado seja Deus, criar este decreto, louvado seja Deus, e diz assim: ó rei, no espaço de 30 dias, aquele que não te adorar, porque eles queriam que adorasse o homem, porque naquele tempo, os reis que eram levantados, eles queriam que adorassem, louvado seja Deus, o homem. Então falou assim: ó, no espaço de 30 dias, aquele que não te adorar será jogado na cova do leão. Porque isso não era, louvado seja Deus, para as outras pessoas, isso era para Daniel, porque eles queriam achar uma ocasião no rei, louvado seja Deus, de Daniel que ele servia, que é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vai ter pessoas que elas vão tentar te procurar, mas elas não vão achar uma ocasião, e vai tentar tocar na tua santidade, vai tocar na tua espiritualidade, mas eu tenho algo para dizer para essas pessoas: não toca naquilo, louvado seja Deus, que é de Deus. Às vezes, louvado seja Deus, nós estamos tocando em algo que ninguém dá nada aqui na terra, mas lá no céu, louvado seja Deus, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, pelo nosso Deus que está nos protegendo, pelo nosso Deus que está nos livrando. Às vezes a pessoa diz: aí não é ninguém, essa daí não é ninguém, mas é vaso precioso nas mãos do Senhor, é vaso escolhido na mão do Senhor. Então Daniel, ele ficava, louvado seja Deus, tranquilo. Por quê? Porque era um homem que estava em santidade. Então quem está na retidão, quem está na santidade, pode se levantar quem for. A última palavra não vem da terra, a última palavra vem do céu, a última palavra vem do Senhor. Mas o médico despachou, mas o médico dos médicos ainda não despachou. Mas o juiz diz que não deu veredito final, o advogado diz que não daria certo, mas o advogado dos advogados ainda não assinou. Então a última palavra, ela vem do Senhor. Então quando eles se reuniram, falaram para Dário fez aquela lei, porque louvado seja Deus que a maioria dos magistrados estavam ali, então ele, louvado seja Deus, foi praticamente obrigado a fazer. E é muito interessante, quando se espalha a notícia, louvado seja Deus, que aquele que não se prostrasse durante, louvado seja Deus, 30 dias, não se prostrasse diante, louvado seja Deus, do rei Dário, se prostrasse diante de outros reis, louvado seja Deus, seria jogado na cova dos leões. Ninguém ia se prostrar em outros deuses, vai ver? Só Daniel. Por isso que a perseguição era para Daniel. A perseguição, louvado seja Deus, às vezes você está dizendo assim: ei, o irmão está me perseguindo, a irmã está me perseguindo. Às vezes você pensa, louvado seja Deus, que não é, mas é, porque tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas, louvado seja Deus, que tem inveja, louvado seja Deus, de nós, devido à nossa espiritualidade, devido a Deus nos abençoar, devido, louvado seja Deus, o Senhor está conosco. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho nada. Você tem sim, você tem tudo, você tem Jesus. E quem tem Jesus, louvado seja Deus, o diabo não pode tocar. Então, louvado seja Deus, o diabo não pode tocar o microfone para me matar. Louvado seja a Deus. Então, louvado seja Deus, o Senhor vai dizer aqui na palavra, louvado seja Deus, tá bom? Louvado seja Deus, que quando eles criam essa lei, não era para o povo, louvado seja Deus, era só para o homem Daniel, era só para ele, louvado seja Deus, murmurar, era só para ele se prostrar diante do homem. Por quê, pastor? Porque se ele prostrasse diante do rei Dário, eles achariam ocasião, louvado seja Deus, como o Deus de Daniel. Aí ele disse: cadê o Deus de Daniel? Cadê o Deus de Daniel? Cadê Daniel que diz que era, que tinha o espírito de excelência? Por isso que nós que servimos ao Senhor, quando nós estávamos no mundo, fazendo a vontade de Satanás, ninguém dizia nada, ninguém prestava atenção em nada, saía na sexta, voltava na segunda, ninguém dizia nada. Deixa eu passar do horário do culto, deixa, louvado seja Deus, você passar alguns minutos, algumas horas, louvado seja Deus, que vai ter pessoas para todo lado para falar da tua vida, louvado seja a Deus, porque
o povo que é perseguido é o povo de Deus. Teve pessoas, vocês que saíram no escuro, teve pessoas que até julgaram que vai desse jeito, no escuro, não dá vendo que está tudo apagado, não tem medo de alguém te roubar, não tem medo de alguém fazer isso aqui na pular, louvado seja Deus, mas a fé é tão grande, a fé é tão grande, mas tão grande, louvado seja Deus, que você diz, o Senhor, Ele me guardará de todo mal. A Bíblia diz que viu para o esquerdo e para o esquerdo, à direita nós não seremos tocados. Eu sei que nós não podemos alimentar o nosso Deus porque está na Bíblia, né? Louvado seja Deus, mas nós viemos buscar o Senhor. Porque você saiu com o coração, louvado seja Deus, e o Senhor, eu vou te adorar. Eu vou para a tua casa, o Senhor protege. Então aqui Daniel, ele não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque ele não ia se prostrar, ele não ia se meter, louvado seja Deus. Quantas pessoas estão se prostrando perante aos homens, quantas pessoas estão se prostrando perante a sociedade e não se prostram perante o Senhor. Mas chega dias, louvado seja Deus, que muitos vão querer, louvado seja Deus, adorar e não vão mais poder adorar. Muitos vão correr, louvado seja Deus. Hoje vocês, louvado seja Deus, tem algo lá no céu, louvado seja Deus, que vocês nem imaginam o que Deus tem preparado. Por quê, pastor? Não é só porque eu vi no escuro, não, mas por causa da sua atitude, por causa, louvado seja Deus, de que você disse, louvado seja Deus, eu vou, louvado seja Deus. E principal também a igreja, entendeu? Se fosse outra igreja, como muitas, né, fecharam, não abriram, louvado seja Deus, entendeu? Deus, ele recompensa. É isso, são os detalhes que o Senhor vê, louvado seja Deus, porque é tão bom adorar a bonança, é tão bom adorar quando está de pé, é tão bom adorar quando está com dinheiro, é tão bom adorar, louvado seja Deus, quando tudo vai bem. Eu quero ver você adorar quando tiver a prova, eu quero ver você adorar quando a doença chegar, quando o desemprego bater. Esse, louvado seja Deus, é o verdadeiro adorador, louvado seja Deus. Então aqui Daniel não tinha outra ocasião, ou ele se prostrava perante o rei Dário, ou ele seria jogado na cova do leão. Rei Dário não amava Daniel, porque a Bíblia diz que o próprio rei, ele fez um jejum em prol da vida daquele homem. Agora você imagina, louvado seja Deus, o rei que assinou o decreto, assinou forçado, mas ao mesmo tempo ele sabia que o Deus de Daniel é o Deus, louvado seja Deus, do impossível. Então ele levantou um jejum por causa de Daniel. Eu posso conjecturar a tribulação que aquele homem passou, a perturbação, porque quem mexe com pessoas que estão na posição sofre. Quem mexe, louvado seja Deus, com quem está diante do Senhor com interesse no coração, ele sofre, a conta vem. Por isso que eu digo, louvado seja Deus, toma muito cuidado a quem tu vai falar, toma muito cuidado a quem tu vai se levantar, porque às vezes você está tocando no vaso precioso do Senhor, às vezes você está tocando, hoje ele pode estar caindo, ela pode estar caindo, mas lá na frente o Senhor pode levantar e colocar de pé, louvado seja Deus, e as promessas de Deus se cumprem, sabe por quê? Por causa da perseverança. Quem persevera, ele alcança, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Se você veio nesta noite, deleita-te o teu coração, porque você está buscando, e se você está buscando, você vai encontrar. Deus abençoará a tua vida, Deus abençoará a tua casa, não se curvará perante a homem, se curvará perante o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então saiu o decreto, chegou até os ouvidos de Daniel. Pastor, o que é que ele poderia fazer? Nada, porque ele não ia mudar o cotidiano da sua oração. É igual eu, igual você. Eu tenho minha opinião formada. Eu quero morar no céu. Eu sei que lá no céu não entra de qualquer jeito. Eu sei que eu sou miserável pecador. Eu pego todos os dias, mas a infinita misericórdia de Deus é grande. Então eu tenho que deixar, louvado seja Deus, se afastar. Sabe por quê? Para que eu possa, louvado seja Deus, manter uma vida de retidão. É os últimos dias, igreja. É os últimos avivamentos, é os últimos dias da igreja de Cristo na terra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É os últimos
olharam, eles viram Daniel, que Daniel não se prostrou. Ele viu que Daniel, louvado seja Deus, não fez nada, louvado seja a Deus, porque ele já adorava, louvado seja Deus, o nosso Senhor. É como nós estamos aqui. Ninguém veio buscar pastor Felipe, porque pastor Felipe não tem nada para dar para vocês, mas o Deus que está na vida do pastor Felipe é o mesmo que está na tua também. É o mesmo Deus que está na tua, e o Deus é para te entregar, tem vitória para te entregar, tem milagre para te entregar. Pegaram Daniel. Por quê? Porque Daniel não se curvou. Pegaram Daniel, louvado seja Deus, não tinha outra ocasião. E ali jogaram Daniel na porta dos leões. Aquele homem, louvado seja Deus, que mesmo sabendo que o decreto foi criado contra ele, porque tem pessoas, louvado seja Deus, que tem muita gente na igreja, muita gente no círculo de oração do jovem, mas sempre vai ter uma pessoa que vai se levantar contra você. Sempre você vai dizer, aquela irmã não vai comer carne, aquele irmão não vai comer carne. Sempre vai ter essa pessoa que vai se levantar, isso é natural. Toda vez que Deus levanta um homem espiritual, o diabo levanta alguém carnal para tentar te derrubar. Mas eu quero dizer, louvado seja Deus, fica na dispensação do Senhor, fica na posição do Senhor, porque Deus ele tem coisas grandes, Deus ele tem coisas maravilhosas para te entregar sobre a tua vida, para te entregar sobre a tua casa. Daniel ele poderia ter recuado, Daniel ele poderia ter se prostrado perante ao rei Dário, mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que somente ao nosso Deus nós podemos adorar, e só Ele nos dará culto, louvado seja Deus. Jogaram Daniel na cova dos leões. Era para Daniel estar estraçalhado, porque os leões estavam famintos. Mas não, eu não sei o que aconteceu, mas eu posso conjecturar, como pregador pentecostal, eu posso conjecturar que aqueles leões eles viraram os gatinhos naquele momento. Eles viraram gatinhos, louvado seja Deus, e dividiram juntamente aquela cova com Daniel. Sabe por quê? Porque a presença estava sobre a vida daquele homem. Aonde o homem de Deus coloca os seus pés, coloca a mão, pode estar o que estiver, vai ser transformado nessa cidade. Eu creio que em nome de Jesus, aonde eu for, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, vai mudar o teu cativeiro. Deus ele vai abençoar, porque Ele é o Deus de bênção, Ele é o Deus de vitória, Ele é o Deus de milagre. Só Ele faz, só Ele pode, só Ele faz acontecer. Daniel passou a noite inteira regado no verso de jejum. Era para Daniel estar estressado porque aqueles leões estavam famintos. Mas eu quero te dizer aonde tu colocar a planta dos teus pés, o adversário ele não tem poder sobre a tua vida. Porque quem tem promessa de Deus não morre até que a promessa se cumpra. A promessa vai se cumprir na tua vida. A promessa vai se cumprir na tua casa. Passou-se a noite, amanheceu o dia. Foram ver tirar Daniel. Era para tirar só os pedaços de ossos, né? Porque aqueles leões já poderiam ter devorado até os ossos. Mas quando o rei Dário corre para lá e chama o seu servo, Daniel estava intacto, louvado seja Deus. Daniel não tinha nem arranhão, louvado seja Deus, porque havia as mãos do Senhor, louvado seja Deus, que fugiu ele. As mãos do Senhor estavam e não aconteceu nada. Eu quero te dizer que você que está aqui nesta noite, o inimigo pode até se levantar, pode até arrumar emboscada, pode até fazer laço, mas o nosso Deus, Ele vai te livrar dos leões. O nosso Deus, Ele vai te livrar, louvado seja Deus. Tiraram Daniel da dentro, porque eles ficaram mais furiosos porque reinaram, que levantar Daniel como primeiro do reino. Vai ter pessoas, louvado seja Deus, que vai chegar na frente, e muitos vão chegar atrás, mas vão chegar revoltados. Por isso que o caminho do céu é limpo. A Bíblia diz que não é só o primeiro que chega, mas o que persevera até o final. Eu quero dizer para você, persevera. Vem a luta, vem a provação, vem a perseguição, persevera. Vai caindo, vai dar aquela cara na parede, vai se levantando. Eu falei, Deus, eu vou mudar até o último fôlego da minha vida. Eu vou mudar até o último fôlego, porque eu tenho uma opinião formada. Então, quando tiraram Daniel, o rei Dário automaticamente, louvado seja Deus, pegou aquele decreto, rasgou aquele decreto, e ele disse
disse: a partir de hoje, o único rei a ser adorado vai ser o rei de Daniel, louvado seja Deus.